Ateísmo atualmente é uma questão de moda, um status, ou seja, eu sou ateu. A pergunta é: você é ateu por convicção ou é ateu porque é legal, entre aspas, ser ateu? A questão da ciência nisso daí é algo muito interessante, porque a ciência por si só, ela não consegue provar que Deus existe, também ela não consegue provar que Deus não existe. Então nós trabalhamos nessas questões com argumentos que são argumentos racionais e lógicos. Por exemplo, ao estudarmos a natureza, o que nós vamos estudar a natureza? Antes de estudarmos a origem da natureza, nós temos que estudar quais são os processos naturais e as leis da natureza que existem em termos da natureza. Tá? Porque daí eu tenho, conhecendo esses processos naturais, essas leis da natureza, eu posso falar alguma coisa a respeito da origem da natureza. Agora eu vou dar um passo antes disso para confrontar a questão do ateísmo. Porque dentro do ateísmo a proposta é: Deus não existe. Okay? Então vamos pegar um argumento bem simples, lógico, dentro da ciência, que é o argumento das leis da natureza. Pergunta: qual a origem das leis da natureza? Então vamos parar e avaliar. A natureza ela é formada apenas por matéria e energia. Nós sabemos que matéria e energia obedecem às leis da natureza. Matéria e energia não criam leis da natureza. Portanto, nós sabemos que as leis da natureza não foram criadas pela natureza. A pergunta é: qual a origem das leis da natureza? Você fala: não, as leis da natureza foram criadas pela natureza. Não, isso não é verdade. Ou seja, tudo aponta para algo fora da natureza. Isso seria algo sobrenatural. A dificuldade maior que as pessoas têm nesse sentido não é que Deus seja um raciocínio ilógico, ou que Deus seja um raciocínio irracional. Não é isso. O problema é que as pessoas não gostam da ideia de Deus. Porque se Deus existe, daí eu tenho um problema. Então esse é o problema maior que nós enfrentamos. Eu digo isso porque eu tenho amigos que são ateus, nós conversamos muito a respeito disso. A ideia principal, no fundo, isso aí é confissão de alguns ateus que hoje são cristãos. Tá? O que eles dizem é o seguinte: quando eu era ateu, no fundo, o que eu mais queria é que Deus não existisse. Então, existe uma diferença entre eu querer que Deus não existe e Deus não existir. Então, ciência ajuda a mexer um pouquinho na cabeça, pensar um pouquinho, refletir sobre essas coisas.